Olá, tudo bem? Sou Roberto Venere e começamos mais uma edição do nosso podcast Negócios Mais Finanças aqui no Visor Notícias. Agradecer a você que está com a gente e nesse encontro de hoje temos a presença aqui do Seu Andrade. Seu Andrade, muito obrigado pela sua presença. Roberto, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui representando a nossa empresa. Sicredi. Muito bom. O senhor sabe, seu Andrade, que um dos objetivos, né, desse nosso podcast, né, desse nosso encontro semanal, é ouvir boas histórias para, com certeza, inspirar pessoas. Né? E o senhor é uma pessoa tão conhecida, né, uma pessoa tão experiente, não pelos seus cabelos brancos, né, seu Andrade, mas pela sua grande caminhada que o senhor tem. Quero lhe dizer que é um prazer lhe receber aqui. Eu estou bem animado e ansioso para tentar extrair, nesse pouco tempo que a gente tem, né, boas histórias do senhor. Mas, senhor Andrade, eu queria começar nesse nosso bate-papo que o senhor se apresentasse um pouco e contasse quem é o senhor, de onde o senhor vem, como é que a sua história começou, a sua trajetória de vida, senhor Andrade? A minha história é longa, né? É longa, é uma história de 73 anos, cara. Mas eu sou lá do interior da roça, né? Do sítio. Sou filho de colonos, né? Pessoas muito pobres e que tive a graça de Deus de poder estudar no seminário. Então, da minha família, quem pôde estudar até a universidade fui eu, por conta, né, da igreja, né? Da igreja católica, que, através dos padres salesianos, que me oportunizaram essa minha vida estudantil, né? Então eu sou um simples professor que procuro viver a minha vida dentro das regras, dentro do respeito das pessoas e viver com amor cada minuto que eu tenho da minha vida. Esse é o Andrade, professor, advogado, administrador de empresas, presidente da cooperativa Sicredi Vale Litoral, proprietário de uma escola, professor da Univale por 34 anos. Esse é o Andrade, simples Andrade. Tu sabe que eu vou ter que me virar nos 30, eu e o Juninho aqui, para poder dar uma percorrida, né, nesses capítulos da sua vida, né, Andrade? Mas eu quero aproveitar só essa conversa para começar. O senhor falou do seminário, né? Uma coisa que me grava muito, o falecido Elvio. Nós estávamos em Brusque, né? Para contextualizar o nosso pessoal que está ouvindo e vendo a gente. Estavam em Brusque numa reunião na agência do Sicredi. E aí já estava o pessoal lá aguardando a reunião, né? Os associados e tal. Aí nisso entra o senhor Andrade, sempre muito conversador e receptivo com as pessoas e cumprimentando. E como é que foi aquele momento, senhor Andrade? Só para contar para o pessoal que está vendo a gente. Eu achei muito legal. Né? Foi incrível, né, Roberto? Porque há anos que eu não via o Elvio. O Elvio estudou comigo em Ascurra e lá em Porto Alegre, né? E de repente eu chego lá numa reunião da cooperativa, quem que eu vejo lá no primeiro e segundo banco? O Elvio. Então eu já apontei para ele e já aproveitei fazer aquele relacionamento e trazer o menino para a nossa cooperativa. Quantos anos fazia que vocês não se viam? Muitos anos, né? Acho que mais de 30, senhor Andrade. Eu era criança quando ele foi embora, né? Então, muito mais de 30. Muito mais, né? Eu gravei nisso, Andrade, como pôde, depois de tanto tempo, né? As pessoas se verem, né, e se reconhecerem, né? Rapaz, eu recebi uma foto esses dias de quando eu tinha 10 anos lá em Rio dos Cedros. Rio dos Cedros? Estava no seminário lá em Rio dos Cedros, tiramos uma foto e eu recebi, custei a me achar, mas os outros me indicaram, olha onde é que você está. Reconheceu o senhor? Tão coloninho que era. Ô, Sandrade, na verdade o senhor é conhecido também por muitos por Zezinho, né? O meu nome é José, né? José Domingos de Andrade. Eu no seminário eles me chamavam de Domingos. A minha família chamava de José na frente dos outros, de Zezinho intimamente, né? E de José quando era para chamar atenção. Podia contar que vinha uma bronca. Vinha uma bronca. Ô, Sandrade, eu queria começar com um pouco conversando com o senhor. Talvez a cronologia não siga, Sandrade, a história toda, né? Uhum. Mas eu queria começar conversando com o senhor a respeito da sua história na Usat. Uhum. Eu começo pela Usat porque eu tenho uma lembrança, minha avó, minha mãe de São João Batista, né? Então, nasci e me criei nas minhas férias de julho, de dezembro, lá em São João Batista. E eu lembro que a época forte da Usat
aquela monteira de caminhão e aquela usina, aquele corre-corre, né? Então eu tenho aquilo na minha lembrança, né? E o senhor durante muito tempo trabalhou na Usat, né, Sr. Andrade? Você sabe, Roberto, que foi uma fase maravilhosa da minha vida, porque eu consegui colocar em prática muitas coisas que eu pensava em ser útil, né? Então, quando eu fui trabalhar na Usat, fui convidado lá, eu era professor da Univale, né? Durante o dia eu cuidava da administração, na Univale era diretor da faculdade, e à noite eu dava aula. E quando eu saí da parte administrativa, que terminou o meu mandato lá de diretor, eu me candidatei na Porto Belo e fui escolhido para ser gerente de recursos humanos. Então eu fiz realmente, durante aqueles 14, 13 anos que eu fiquei lá, eu fiz trabalhos maravilhosos, porque eu trabalhei com mecânico, tratorista, motorista de caminhão, né, de caminhão de açúcar, caminhão de cana, de máquinas pesadas. Então eu aproveitei uma oportunidade boa da minha vida para levar o ânimo, a compreensão, ouvir as pessoas, transformar. Tu sabes que durante aqueles anos que eu fiquei lá, foram os anos que a empresa mais desenvolveu em termos de atendimento aos seus empregados, né? Construir as casas boas para os empregados, oferecer um transporte ótimo, ou a comida quente na roça para cortadores de cana e trabalhadores da roça, foi implantada durante o tempo em que eu estive lá, né? Não só com sugestão minha, da própria empresa, mas foi implantada a comida quente na roça, que era chamado de boia fria. Então nós levamos a comida quente na roça, levamos o lanche à tarde, eu fiz grandes mutirões naqueles núcleos das fazendas que atendiam tratoristas, motoristas, né? Para reformar as casas, botar água potável, botar água quente com chuveiro, eletricidade. Foi feito durante aqueles anos que eu trabalhei. Então eu me senti muito realizado dali, e lá deixei grandes amigos, e é uma grande empresa nesse nosso estado, esse grupo Porto Belo, né? Ô, Sr. Andrade, e para contextualizar com o nosso pessoal que está vendo e ouvindo a gente, naquele tempo, o que hoje talvez é uma coisa normal, né, de se ter melhores condições de trabalho, naquele tempo essas questões todas que o senhor trouxe eram evoluções, né, que estavam se apresentando para o mercado, né? Exatamente, cara. Pouquíssimas empresas tinham um tratamento que a Porto Belo começou a dar para os seus empregados. Que a Porto Belo chegou naquela época, em 1980 mais ou menos, eu fui para lá em 79, eles tinham, se eu não me engano, 19 empresas, sabe? O grupo todo era o grupo. Tinha cerâmica, tinha maçã lá no oeste, né? Em Videira, Fraiburgo. Fraiburgo, né? Tinha a criação de cavalo, tinha aqui a Pedra Branca, que tinha criação de gado. Sim. Tinha os canaviais, que eram 2 usinas grandes, né? Tinha a produção de açúcar, que comprava açúcar de fora, de outros países, até para refinar aqui e vender lá no Oriente Médio. Então olha, a Porto Belo foi uma empresa talvez que foi a que mais cresceu em atendimento a essas modernidades de benefícios para os associados. Sim, mas o Sr. Andrade, imaginando que o senhor vinha de uma realidade de universidade acadêmica, né? E aí faz essa transição para o mundo mais corporativo. Para quem não conhece a Usat, na época fazia parte do grande grupo que é a Porto Belo hoje, né? Acho que o carro-chefe deles ainda é cerâmica, né, cerâmica, Andrade? Hoje é. Naquela época era o açúcar. O açúcar? Era mais que a cerâmica. Muito mais, claro. Era o açúcar. Pois é, e como é que foi na época daquilo que o senhor se recorda, Sr. Andrade, essa transição? Porque eu acho que é importante trazer esse insight, né, para quem acompanha a gente que fala tanto todo dia aqui no nosso encontro semanal sobre negócios, finanças, né? Esse insight dessa guinada, né? Sair de um meio e ir para outro meio. O que motivou? O que viu, funcionou? Roberto, foi uma coisa bem engraçada, né? Porque eu não fui lá pedir emprego, né? Eu fui lá na empresa levar uma pessoa, um amigo meu, que era meu aluno até, para fazer um teste. E aí o diretor, naquela época, o falecido Silvio
Me fugiu sobre o nome dele, mas isso, eu sei. Ele me convidou e eu disse para ele, mas eu não entendo nada, eu sou professor de gramática, sou professor de linguística, sou professor de filosofia. É isso que eu quero. Eu quero uma pessoa de fora que enxergue inovação, para eu me modernizar, para eu gerar coisas novas, para eu transformar, para eu ajudar essa empresa. Então, eu fui escolhido, fiquei assessor dele, eu acho que uns 2 anos, 1 ano mais ou menos. Depois, aí eu fui alçado a gerente de recursos humanos na época, hoje que era gestão de pessoas, né? Então, para mim também foi uma baita de uma novidade, e principalmente, né, Roberto, você sabe como o professorado era mal remunerado, né? Então, tu imagina eu sair de uma remuneração ruim para uma remuneração bem superior. Sim. Foi aí que eu comecei a dar uma melhorada e crescer financeiramente na vida, né? E na sua concepção, seu Andrade, mesmo nos dias de hoje, é possível a pessoa dar essa guinada de carreira? Tipo, igual o senhor vinha no ramo da educação, de repente o senhor vai para um ramo, penso eu, que parece ser totalmente diferente, mas o senhor teve essa liberdade de trazer esse olhar da sua experiência anterior para implantar uma nova realidade. Né? Se fala que o cara tem que fazer o que gosta dentro da vocação. Eu tenho a vocação, a minha impressão que eu tenho a vocação do magistério, né? De ser um professor, de transmitir, da área de comunicação, mas eu me dei bem no sentido de me adaptar fácil, né? As coisas. Lá tinha muito treinamento também, tinha muita palestra na roça para fazer, para motorista, para tratorista, operador de máquinas pesadas. Então eu desempenhei bem, porque acoplei a experiência de magistério com o trabalho de gerir uma área, né? E que teve uma passagem importante, né? Importante, significativa, né? Significativa, e que me deixou um know-how incrível em termos de gestão, né? Que eu não tinha muita experiência em gestão. E essa me deu uma gestão importante que hoje em dia me ajuda muito, né? E para quem ele conhece, sabe que além de o senhor ter tido essa passagem acadêmica, né? O senhor realmente leva jeito, né? A tua vocação realmente, quando o senhor fala, e não é diferente, no Sicredi o senhor está todo dia ensinando as pessoas, né? Tem o dom, né? Tem essa didática, né? Lhe admiro muito pelo dom da oratória que o senhor tem. E essa fase, essa sua passagem na Univale, senhor Andrade, como é que ela começou? A Univale foi uma maravilha, porque eu estava no Colégio Salesiano, no Colégio São José e no Colégio Faial Itajaí dando aula. Fui fazer mestrado em Linguística na Universidade Federal de Santa Catarina. Voltei de lá com os créditos concluídos e imediatamente fui convidado pela Univale para ser professor. Mandei a papelada para o MEC, naquela época tinha que fazer um baita de um processo. Isso em Itajaí? Itajaí, e voltou aprovado pelo MEC e a universidade me contratou. E lá fiquei 34 anos. 34? 34. Me aposentei como professor da Univale. Com que idade o senhor começou? Eu comecei com 26 anos, 27, né? E me aposentei com 57 anos. Pô, ficou bastante tempo, né? Bastante tempo. Às vezes nem parece, né, senhor Andrade? Nem parece, é um estalar de dedo da nossa vida, cara. Porque essa experiência que o senhor teve, eu estou fazendo os saltos aqui, não estou seguindo a ordem cronológica, né, senhor Andrade? Mas essa experiência que o senhor teve na Univale, ela ajudou o senhor quando o senhor fundou o colégio? Trouxe o colégio para Itapema? Tu vê como tudo está encaixando, conectado, né? Na época eu trabalhava, quando eu trabalhava no Grupo Porto Belo, né? A usina foi fechada em 94, 93, eu acho. Aí eles disponibilizaram se eu queria ir lá para o oeste de Santa Catarina, né? Trabalhar com a maçã. Sim. Lá. Eu fui lá, até fiquei lá uns 2 dias para ver, mas não ia me adaptar por causa do frio, muito frio lá. Então resolvi desistir e sair da empresa, né? Aí eu fiquei só à noite na universidade dando aula, porque as aulas eu nunca abandonei, né? E aí faz o que durante o dia? Foi aí que eu comecei a pensar em dar aula e entrei no Colégio Unificado, e depois surgiu a oportunidade de eu entrar no grupo como proprietário. Entrei e fiquei trabalhando até 2000, né? Sim, porque então, até então o senhor atuava
CLT ou sendo colaborador de uma empresa. Aí, e a partir dali o senhor passa a ser empresário, da educação. Imagina o pulo que o cara deu, né? Mas professor e empresário da educação. O senhor, quando fez essa transição, né, que ela foi acontecendo meio que naturalmente, pelo que eu percebi, né, senhor Andrade, como é que foi esse início, assim, de repente, tanto tempo atuando como professor, como, né, gestor de um recursos humanos, de uma empresa tão grande, de um grupo tão grande, né, e passa a ter o seu próprio colégio? Foi um desafio, né, Roberto? Imagina o cara ser professor e de repente ser o proprietário da escola, né? Foi um desafio. Que foi aqui em Itapema, né, senhor Andrade? Não. Nós começamos lá em Itajaí. Começou em Itajaí. Pequenininho lá, que era só um colégio de cursinho, preparando para o vestibular. E com a mudança que foi desaparecendo o vestibular... Isso que ano, senhor Andrade? Eu acho que foi em 88, 89, né, mais ou menos. Então, com essa mudança, os cursinhos começaram a perder força, porque as universidades começaram a abrir vagas sem vestibular ou com vestibular com facilidades. Então, a gente teve que ir montando. Aí foi montando as escolas, aí surgiram as oportunidades, né? Balneário Camboriú, implantamos uma unidade lá, foi sucesso absoluto. Eu fiquei diretor lá em Balneário Camboriú, eu acho que 5 anos, né? O colégio já chegou a ter 2.000 naquela época, 2.000 alunos lá. Ô, louco. Em Balneário? Em Balneário Camboriú. Depois, quando foi em 1993, nós já estávamos sedimentados, resolvemos abrir porque fomos convidados aqui pela CDL, os empresários aqui de Itapema nos convidaram para montar uma unidade aqui, porque a gurizada ia tudo de ônibus para Balneário e para Itajaí. Não, precisamos. Viemos aqui, quem que vai tocar? Quem? Lá vem o professor Andrade tem que ir para lá, não sei o que. Eu disse, não, mas eu tenho casa aqui. Não, mas... O senhor morava em Balneário? Eu morava em Balneário, nessas alturas. Aí eu digo, vou embora. Arrisquei, eu dava aula na faculdade de jornalismo, convidei um grupo lá de uns 20 alunos lá, se eles não queriam fazer uma pesquisa aqui em Bombinhas, Porto Belo, Itapema para mim, e trouxe ali 20 estudantes de jornalismo, eles fizeram uma pesquisa. Nós visitamos, o Roberto, casa por casa nesses 3 municípios. Nós sabíamos dizer quem morava na rua tal, quantos filhos tinha, a idade de cada um, tudo. Nós fizemos um relatório completo. Mas qual foi o intuito dessa... Descobrir a idade das crianças que precisavam, porque a gente não poderia abrir uma escola com todos os níveis ao mesmo tempo, né? Então, o que fosse a maioria, a gente começaria a atender. E aí aluguei ali onde é a igreja hoje dos presbiterianos, na 318, alugamos um prédio que estava ali quase acabado, transformamos na escola e pagamos aluguel para eles. Nos domingos eles podiam usar aquele ambiente e durante a semana a gente usava, né? Então conseguimos. Só para ter ideia do sucesso, nós conseguimos trazer quase 200 alunos no primeiro ano. Nossa! Foi uma coisa... Ou no primeiro ou no segundo, mas nesse curtinho, rapidamente nós colocamos 200 alunos na escola. Só fizemos assim, primeiro aninho, né? 5ª série, 8ª série e primeiro colegial e o terceirão que a gente mantinha, né? Começamos ali e eu sou meio desse tipo seguinte, quando eu começo uma coisa, eu acho que a propriedade de um bem tem que marcar, né? E aí foi que eu lutei lá com os meus sócios para fazer esse colégio, para construir esse colégio. E graças a Deus, com o apoio de muita gente, apoio aqui da própria prefeitura, que nos vendeu o terreno mais barato, em forma de pagamento de bolsas, a gente fez o colégio, construiu o colégio. Em 2 anos eu construí aquele colégio ali de 2.000 metros, até hoje 2.200, está aí até hoje, né? É o único prédio próprio do Colégio Unificado, é esse prédio aqui. Então, e foi um sucesso, e hoje está aí o sucesso, né? Um colégio bom que está aqui na nossa cidade, atendendo, acho que mais de 500 alunos. Sim, hoje ele tem bastante aluno, mas o senhor traz uma questão, Sandrade, que eu acho que é muito importante, né? A gente
recapitular. Essa pesquisa que vocês fazem no início, vocês fizeram no início, né? Então traz o pessoal do jornalismo, faz essa pesquisa de campo, quase que fizeram o serviço do censo, né? De fazer esse mapeamento, né? Ela é importante de se fazer antes de se implementar o projeto. Todo negócio você tem que planejar e pesquisar, planejar e planejar e planejar. Mas é uma coisa, Sr. Andrade, ele é meio... parece ser tão óbvio pra gente, mas a gente que tá ali todo dia avaliando projetos, né? Conversando com pessoas, com empresários, através do Sicredi. Muitos eles não têm esse olhar, eles não fazem esse levantamento prévio. E aí, às vezes, tu vai perguntar para uma pessoa, poxa, mas tu tá montando um negócio, quanto é que tu vai gastar de energia? Né? Quanto é que tu vai gastar de mão de obra? Quanto é que vai ser o aluguel? Mal é mal você sabe o aluguel. Como é que você vende seu produto? Como vende? Qual é o seu público? Acho que é uma pergunta muito importante, né, Sr. Andrade? Qual é o público? Que vocês fizeram essa avaliação antes, né? Ali foi focado exatamente nos níveis que a gente podia atender, tanto que no terceiro ano eu já comecei a fechar tudo, né? Do primeiro aninho até o quarto aninho, e a quinta já estava no sétimo período do terceiro ano. E o primeiro colegial também, no final do terceiro ano, eu comecei com o primeiro, depois primeiro e segundo, depois primeiro, segundo e terceiro. Sim. Né? Então foi uma coisa boa. É aquilo que a gente faz hoje, né? Só que você, Roberto, se você quer abrir um negócio hoje, você tem que, além do estudo de mercado que você precisa fazer, né? E a preocupação das pesquisas, de ver a aceitabilidade, que você, como proprietário, tem que ter credibilidade. Tem gente que, às vezes, para fazer um negócio, prefere dar uma enganada nas pessoas. Isso é a pior coisa, né? Então, tu tens que ter muita credibilidade, mas tu tens que ter foco, cara. A gente tem que focar toda a vida. Tu vê como... Tu participas, né? Tu vês como é que nós focamos, né? Nós fizemos ali no Sicredi, a gente faz o planejamento para 10 anos, né? De quando em quando se faz 10 anos, se faz para 5 anos e além disso se faz todo ano, né? O planejamento de tudo. Por quê? Porque hoje em dia, em 6 meses muda tudo, cara. É verdade. Então você tem que olhar essa transformação, né? Essa mudança grande que está acontecendo nos mercados para você fazer com que a sua empresa continue com sustentabilidade, com segurança e crescendo sempre, né? E é isso, tu és prova disso do que nós do Sicredi hoje estamos fazendo, essa grande preocupação de planejar, de focar sempre, de ver as mudanças, de ver as alternâncias de mercado, como é que está se processando o mercado, qual é o foco não nosso, tem que ver o foco do cliente, né? Nós, por exemplo, temos que olhar... Bem lembrado isso, Andrade. Nós temos que olhar o foco do cliente, porque é ele que é a nossa... Principalmente nós, de cooperativa, que o nosso cliente é o nosso proprietário, né? Mas o dono do negócio. Andrade, eu não vou cravar isso como uma verdade absoluta, mas eu acho que essa questão é uma questão realmente que muita empresa, né, muito empresário erra, em que ele coloca o foco dele, né, o olhar dele no negócio. Isso. E ele esquece, às vezes, de colocar o olhar do cliente dele. E aí, meu amigo, as coisas parecem que elas patinam e elas não vão dar certo, né? Porque tu vês, a relação de negócio não está em mim como proprietário. Está em você como meu cliente, né? Sim. Então, tudo que eu tenho que fazer é te agradar. E agradar de verdade. Eu não posso agradar um pouquinho. Porque você compra o primeiro e não compra o segundo. Não volta então, mais. Hoje nós estamos focando muito, mas muito, Roberto. Você sabe disso, né? Estou dizendo aqui porque as pessoas estão nos ouvindo, né? Nós focamos muito no que o nosso associado quer, no que ele vê, nas opiniões dele. Todas essas assembleias, embora muita gente não participe, mas os que vão lá, eles são ouvidos. Nós trazemos para a mesa de debate. E o conselho de administração nosso está preocupado com isso aí. Vamos olhar, vamos ver o que eles querem. Agora eu e o Arão estivemos em 2 fóruns nacionais importantíssimos, um em Brasília e um aqui em São Paulo, sobre planejamento estratégico, né? A revisão sobre sucessão, inclusive. E olha, tudo é voltado para o associado. Temos que buscar no associado a nossa perpetuidade, a nossa sustentabilidade. Porque se procurar fazer coisa para a cooperativa, não vai ter
futuro. É verdade. E o senhor trouxe um outro ponto que a gente não vai ser nosso objeto hoje, né, do nosso episódio, mas o tema sucessão é um tema que eu tenho visto assim muito em alta. Eu vejo muitos associados, né? O Sr. Andrade já trouxe essa visão de Sicredi, né? A gente vai entrar nela já. O Sr. Andrade, como presidente também do Sicredi, é uma visão de sucessão. Eu estava há pouco no associado hoje, inclusive, né? E ele falando, o negócio dele tem 60 anos. Começou com a mãe dele. Ele é o atual CEO da empresa e já está na transição para os 2 filhos. É um casal, né? E eu disse, poxa, mas que bom que o teu filho e a tua filha, eles gostam disso e querem. Assim como eu já encontrei, né, Sr. Andrade, associados que, empresa centenária, e de que os filhos não querem mais seguir o negócio dos pais, né? E aí se perde toda essa história, se perde esse know-how, né? O senhor trouxe essa questão do Sicredi também preocupado com isso. E eu estou abordando isso porque o senhor é uma pessoa muito experiente, muito inteligente, né? É um cara que, quando vai conversar com as pessoas, sempre ensina alguma coisa. Mas o senhor também já inicia esse processo também de sucessão, né, Sr. Andrade? Pelo menos dentro do Sicredi, nas últimas assembleias, eu já ouvi o senhor falando sobre isso, né? E o legal é que é um tema que ele acontece naturalmente. Não é uma coisa que passa uma tranquilidade para os associados, claro, né, Sr. Andrade? E isso é bacana, né? Não é aquele tom de disputa, aquela coisa que às vezes as pessoas podem pensar que acontece isso, né? Você sabe, Roberto, eu tive uma visita agora da CIB de Brusque, e um dos membros ali foram visitar a nossa sede, né? Me perguntou como é que nós fazemos a sucessão, né? Só para quem está nos ouvindo e vendo, a CIB é a Associação Comercial de Brusque, né, Sr. Andrade? Brusque, isso. Comercial Industrial de Brusque. Eles vieram fazer uma visita à nossa sede e perguntaram como é que nós fazemos a sucessão. Eles perguntaram? Eles perguntaram, né? Porque, claro, preocupados, né? Como é que se faz. Então, você vê no nosso caso, né? No nosso caso, eu era aposentado, né? Advogado e professor aposentado, não queria mais nem trabalhar, né? Mas fui sedativo ali no centro empresarial e assumi aquela coisa de criar a cooperativa e caiu na minha mão, né? Que eu até agradeço a Deus de eu ter estado naquele momento, naquele local, né? Mas eu sempre tive a pretensão de ficar 4 anos e sair, né? Só que no sistema financeiro... O senhor pensava no início? Sempre. Tipo, vou dar a bola... 4 anos eu tenho... Chutar a bola aqui depois... Só que tu sabe, Roberto, eles me convenceram, todo mundo, de que a manutenção de uma pessoa no comando, enquanto essa instituição vai crescendo, vai se desenvolvendo, é importante. Enquanto ela pode, é importante, porque ela gera segurança. Ela gera, ninguém vai mudar de rumo, né? Embora tu saiba, né, que nas cooperativas os rumos são levados pelo grupo grande, não é só o presidente, né? Mas então eu quis fazer essa sucessão desde o primeiro ano. E eu foquei numa pessoa que eu comecei a sentir que ela tem o amor que eu tenho, tem a filosofia que tem o cooperativismo, tem a credibilidade, e começamos a desenvolver. Tu vê que nós mandamos os nossos diretores, nós mandamos para a Alemanha, para a Espanha. O nosso diretor executivo fez pós-graduação na Espanha. São visitas, tipo, visitas técnicas. Técnicas. Em cooperativas lá Em cooperativas, conhecendo como é que é o sistema, como é que funciona, né? Não, e até do banco, o Rabobank, que é cooperativa, claro. Sim. É cooperativista, mas é um banco, né? Internacional, famoso. Sim. Então a gente mandou, com a dificuldade terrível do começo. Hoje nós temos que inverter esse papel, nós temos que preparar muitas pessoas para assumir diversos postos, não só do presidente, né? Mas são imensos postos que nós temos. Num crescimento louco desse que a cooperativa está tendo, a gente tem que preparar pessoas e preparar a gurizada nova, porque a vida é um estalar de dedo, né? Ontem quando eu assumi, estava com 58, hoje já estou com 73 anos. Então, quanto? 73 anos. Nossa Senhora. Nem parece, André. Tá meio novão 14 ainda. 14 anos aí, né? 15 anos na frente da cooperativa, né? Então, temos que partir para a preparação de pessoas e preparação grande. Então, agora nós temos alguns projetos, alguns potenciais serão, né, da cooperativa, como os conselheiros, por exemplo, a gente tem que preparar
para essa grande empresa que está ficando a nossa empresa, né? Sim. E não é brincadeira, é responsabilidade, é sustentabilidade do negócio. Então, nós estamos fazendo um trabalho de desenvolvimento de pessoas, desde os funcionários, né? As gerentes, participamos de tudo quanto é evento importante. Eu, por exemplo, fui para os Estados Unidos para conhecer inovação tecnológica, né? O Roderjan já foi até para Tel Aviv, para como é que se chama? Israel, ver negócios. Então, e agora estamos pensando em levar os conselheiros, né? Os conselheiros que quiserem fazer, tem que fazer um curso de graduação específico dentro da área de gestão da cooperativa e começar a mostrar ao mundo. Nós fazemos visitas técnicas e cursos para todos os coordenadores desde o começo, sabe? Então a gente está preparando. Como é que se faz a sucessão? Não é aquela brincadeira do Romário que o cara entra no ônibus agora e já quer ficar na janela com o bração para fora. Entendeu? Peraí, né? Tem a hora, né? Então o cara diz assim, por que não troca? Claro que nós trocamos. Eu falei, a minha resposta que eu dei para aquele advogado ali de Brusque que me perguntou, né? Eu estou louco que pessoas se preparem para assumir, né, com confiança, com credibilidade, com tempo à disposição, com conhecimento, com relacionamento, comunicação e conhecimento também do que é o cooperativismo, para assumir. E estão aí inúmeros postos grandes, abertos à disposição de todo mundo que queira, mas tem que vir para dentro e começar a trabalhar e começar a se preparar, porque não é uma empresa simples. O cooperativismo é uma empresa, hoje, Roberto, é uma empresa de 73 mil pessoas diretamente sócios. Tu imagina, 73 mil, mais as famílias todas, os amigos ligados, isso multiplica por 3. Sim, no Brasil são mais de 7 milhões já, né? No Brasil, só do Sicredi, né? Só do Sicredi. São 17 milhões do sistema de cooperativismo, né? Mas é uma coisa que exige preparação, né? Então, eu fiz essa minha sucessão, estou fazendo o último mandato meu agora. Em todas as assembleias eu passei para todos os associados, fiz a minha indicação do meu sucessor, olha, a pessoa que eu tenho confiança e acredito está aqui. Todo mundo apoiou, todo mundo... Que é o Arão. Se bem que foi escolhido por todos os coordenadores, por todos os suplentes, todos os conselheiros, e ninguém colocou qualquer objeção. Então, foi o Arão, nosso diretor executivo. Por outro lado, ele também está vendo quais os potenciais para substituir, porque também precisa substituir o Arão. Né? É a escadinha, né, Andrade? Mas é assim, é esse esforço, essa dedicação, esse amor que a gente tem que ter. E viu, Roberto, eu só agradeço a Deus de ter caído nessa né, de ter passado bem nessa minha época de vida a minha presença, porque tudo que eu fiz, de repente, todo mundo, qualquer um faria. Mas eu tive a graça de Deus de estar nesse momento e nessa hora. Seu Andrade, vou fazer uma pergunta capciosa para o senhor agora, né? Porque para quem está vendo e ouvindo a gente, deve imaginar, alguns já conhecem o que é o cooperativismo, alguns já conhecem o que é o Sicredi, né? Para quem não conhece, fica a dica, né? Procura aí na internet um pouco sobre o cooperativismo, que é o Sicredi, que é uma coisa que a gente sempre diz, né, seu Andrade, depois que entra, para sair é muito difícil, né? Mas olhando o futuro, seu Andrade, olhando o cooperativismo, nosso modelo, né, do cooperativismo, né, que ele é bem próprio, né, ele tem características fortes, né, em que o coletivo fala mais alto, um olhar pelo outro. E o senhor olhando para frente, seu Andrade, o que o senhor imagina do cooperativismo? Né? Pensando no Brasil, pensando na nossa região, no nosso estado, né, na nossa cidade ou nas cidades que a gente atua hoje, né, seu Andrade? O que o senhor está vendo de futuro para o cooperativismo? Roberto, sabes que eu fui professor, eu li muito, eu sou um cara muito dedicado, porque eu leio tudo que eu posso. Tu vê que eu fui fazer mestrado agora, depois de aposentado, fui fazer um mestrado na área financeira, né? Na gestão de cooperativas, fiz o mestrado na gestão das organizações, gestão estratégica das organizações, para desempenhar um pouquinho, né? Não tudo que o pessoal de repente esperou de mim. Mas o que está acontecendo do cooperativismo é que no mundo, tu sabes, Roberto, no mundo
1/3 da população, 1/3 dos 7 bilhões de seres humanos na face da Terra, 1/3 já vive a essência do cooperativismo. 1/3. O que é a essência, Andrade, do cooperativismo? Essência, então, o que significa ser cooperativista? Cooperativista significa, na essência, trabalhar em companhia de todo mundo. Quem quiser pegar na tua mão e levar pela frente, pelos ombros afora, não existe possibilidade de insucesso. O mundo todo começou a ver ali com aquele presidente da ONU, Sim. o Kofi Annan, né? Sim. Que disse que o cooperativismo virou uma filosofia de vida no mundo que substitui comunismo, socialismo, capitalismo. Por quê? Porque nós, seres humanos, precisamos valorizar o trabalho e ganhar o pão com o suor do nosso rosto. Essa história de ganhar o almoço de graça, isso não existe. Isso está por fora. E o cooperativismo, ele ensina a eu usar o dinheiro como meio e não como fim. Ô, Andrade, essa responsabilidade social hoje, vamos falar assim, né? As empresas têm falado muito sobre isso, né? O cooperativismo já é nato disso nele, né? Isso é a essência do cooperativismo. E como é que faz no mundo de hoje, né? O senhor fala do capitalismo, né? Um mundo que vê muito dinheiro, claro. Existe muito interesse, muita ganância, né? Como é que o senhor vê hoje essa transformação? De que maneira isso vai acontecendo? Eu vou te dizer como é que eu estou vendo isso aqui na frente, né? Hoje, Roberto, tu sabe disso, no ano passado nós abrimos um X% do resultado e criamos um fundo social, lembra? Aí é um belo exemplo, Andrade. É um belo exemplo para explicar como é que eu vejo que vai se desenvolver. Então, no ano passado, nós disponibilizamos 370, né, ou 400 mil reais para atender a projetos sociais. Projetos sociais. Hoje, neste ano, né, como nós tivemos também um resultado maravilhoso de 70 milhões, nós já disponibilizamos 880 mil reais para atender projetos sociais. Aí você me diz assim, mas como é que se faz para a sociedade usufruir dessa rentabilidade que as cooperativas geram? Simples. Gera projetos que abranjam a muitas pessoas e executa dentro da sociedade para que essa sociedade toda cresça. A sociedade toda crescendo, você elimina desemprego, elimina a fome, elimina a discriminação, tudo que você puder imaginar, você elimina. Então, o que eu vejo o cooperativismo? Cara, eu fui professor 34 anos, nunca tive vontade e nem desejo de me especializar, né? Nunca, nem queria saber, até tinha uma impressão ruim, né? Porque eu vivenciei muitas cooperativas que quebraram, tinha muita gente que usava o dinheiro dos outros para si, e a minha vivência e pesquisa e tudo me mostraram isso. Mas aí eu comecei a ver que o cooperativismo, se ele for bem gerido, bem colocado na sua essência, de você ter um voto. Não importa se você tem 10 mil de capital, mas você tem um voto, então você é ouvido, né? E as pessoas todas ganham, porque o trabalho, o retorno do capital é para a pessoa, para valorizar o seu suor, né? Sim. Mas ele tem que produzir, entendeu? Então, esse retorno proporcional ao que você trabalha e com direito seu de votar, gera uma transformação na sociedade, de valor, né? Então, imagina a pessoa se sentir bem recebida, se sentir elogiada, se sentir útil, porque não tem coisa, a felicidade, o que é? Eu fazer vocês felizes, não é verdade? Ô, Andrade, o senhor afirmaria que uma pessoa, uma empresa que é associada ao Sicredi, ela ajuda a sociedade que ela vive, a comunidade que ela vive? Roberto, tu fizesse essa pergunta chave, cara.
os nossos associados, olha só que maravilha, os nossos 70 mil associados estão gerando 500 empregos diretos, estão gerando 5 mil empregos indiretos, estão gerando valor para a sociedade quando coloca quase R$1 milhão em projetos da sociedade, aonde eles vivem. Então tu pode ter certeza, o associado, o nosso associado, e eu digo para eles, o nosso associado que sabe, tem consciência disto que ele faz, ele jamais vai sair do cooperativismo. Jamais. É verdade. Porque ele vai se sentir tão útil. Ele que está fazendo. Então não é o Andrade, o Arão, a cooperativa, não. Quem está fazendo esse bem todo para a sociedade são os nossos donos, são os proprietários, que são os associados. Por isso que você tem que olhar o foco do associado, o que ele quer. Né? Sim. Ele quer. E tem outra coisa, Roberto, bem engraçada, né? Tu vês. O cara pensa assim, eles querem dinheiro. Não tem nada de dinheiro. Não tem nada. O dinheiro é subalterno. O que é importante é a participação. Você viu esse dia C? Que maravilha que foi. Verdade. Todo mundo, olha, coordenador, funcionário, presidente, diretor, os gerentes, tudo. Associados, parceiros. Mais um monte de associados. Todo mundo trabalhando em pau, pintando parede, arrumando quadro nas escolas, arrumando jardins, limpando canil, limpando praia. Tu queres uma sinergia maior que essa, fazer com que as pessoas se deem as mãos e partam? Não é só dinheiro, né, Sandro? Claro. Então, respondendo à tua primeira pergunta, eu vejo o cooperativismo como uma solução justa para a sociedade futura. Muito bom, Sandrade. A conversa tá boa, Sandrade, mas a gente vai caminhando o tempo, né? Vai voando o tempo. Né? E a gente começa a ir para a reta final do nosso bate-papo, Sandrade. Mas eu queria explorar rapidamente um pouco o seu conhecimento de filosofia, né? Eu sei que o senhor é um grande estudioso, né? Eu também sou um amante da filosofia, mas muito distante do seu conhecimento, né, Sandrade? E a gente sabe que hoje, no passado, tiveram grandes pensadores, né? Tiveram grandes filósofos, né? E um dos que a gente muito admira é Jesus Cristo, né? Que além de ser um líder religioso também foi um grande filósofo. Mas isso em outros tantos, né? E a filosofia no mundo de hoje, Sandrade? O que o senhor diria? É tudo, cara. É tudo. É tudo. Philos significa amizade, né? Logos, estudo, né? Então, a filosofia é o estudo da vida, praticamente. É tudo. Sem filosofia, nós temos que ter uma filosofia de tratamento, nós temos que ter uma filosofia de negócio, nós temos que ter uma filosofia social. Quer dizer, é a vida da gente, como é que a gente leva. Como, né? Jesus foi um cara, né? Citasse agora Cristo como grande filósofo, meu Deus do céu, ele incorporou a antiguidade grega todinha nas suas teorias fantásticas, né? Essa história, por exemplo, que todo mundo diz, mas foi muito bobo, se baterem na tua face esquerda, ofereça a direita, né? Você sabe que tem um princípio filosófico incrível aí, da não agressão. Tudo gira em dois, uma força de ação e uma força de reação, né? Então, se não houver a agressão, né, a ação, não há regressão, né? E a filosofia, então, que eu vejo na nossa vida, no mundo de hoje, é essa, de entender as pessoas, de ver o jeito de cada uma, valorizar. A gente tem que respeitar muito todos os tipos de pessoas, né? Pessoas que não gostam de homem, pessoas que gostam de homem, pessoas que não gostam de mulher, pessoas que gostam de mulher, pessoas que não gostam de Bolsonaro, pessoas que não gostam de pessoas. Nós temos que respeitar as pessoas. E o que eu digo ali dentro do Sicredi, vocês querem a melhor filosofia de vida, é essa. Valorizem todo mundo, sorriam para todo mundo, que todo mundo... Olha, dinheiro, Roberto, tá assim, ó, no mundo. Tá, dinheiro tem que dar com os pés. Se fosse por dinheiro, os bancos nunca teriam problema, se fosse.
que o problema está no relacionamento das pessoas. É verdade. Né? Isso é que marca a nossa essência de cooperativismo. Nos dar bem, tratar bem, e sempre seremos felizes, porque estaremos ajudando os outros a desenvolverem os seus planejamentos, as suas teorias e a sua vida. Muito bom. Seu Andrade, quero te agradecer a tua presença. Quero dizer que a gente vai marcar um outro momento para a gente aprofundar um pouco mais sobre a filosofia, sobre Estudar sociologia. Platão, Sócrates. É verdade, porque são coisas que elas fizeram parte da história da humanidade, mas elas servem de base para muita coisa do hoje, né, seu Andrade? Claro, você imagina a teoria do Sócrates do hiperurânio, né? Que é o espiritual e o material. Meu Deus do céu, é o que alimenta hoje o pensamento humano. Sim. Até lá 5.000 anos antes de Cristo. E o senhor é uma boa pessoa para ajudar a traduzir para a gente, né, essa velha filosofia, né, da história da filosofia para o mundo de hoje e para aquilo que vem pela frente, né? Mas, seu Andrade, deixa a tua mensagem, aquela tua palavra, né, aquele teu incentivo para quem está vendo e ouvindo a gente. Muitas das pessoas, passamos aí por uma pandemia, e a gente conversou com muita gente que passou por isso, né? E vieram aqui no nosso podcast e falaram da reinvenção, daquilo que mudou totalmente. Então tem muita gente que está pensando em montar um negócio, tem muita gente que já tem o seu negócio, pessoas que estão bem, pessoas que estão aí na luta diária, né? Então essa tua mensagem, seu Andrade, de ânimo e ao mesmo tempo assim de perspectiva de futuro, né? Para quem está ouvindo e ouvindo a gente. Roberto, eu caí num mundo que agradeço eternamente a Deus de ter acontecido na minha vida todas essas coisas boas, né? Que foi a universidade, depois foi o meu colégio unificado, depois a Porto Belo, que eu convivi, e agora nesse mundo maravilhoso do Sicredi, né? Então a mensagem que eu deixo para toda a sociedade é a seguinte: venha para a cooperativa, venha para o Sicredi. O Arão é que brinca, quem nunca foi, um dia será Sicredi, né? Venha e experimente. Você tenha certeza de que não só no Sicredi, mas no cooperativismo, você pode encontrar a realização da sua vida, a utilidade. Eu me sentir útil nessa passagem e deixar aqui uma marca, como nós estamos deixando essa marca do cooperativismo, do Sicredi, aqui em Itapema, em todas essas 28 cidades que nós temos a área de atuação aqui, né? E convidar todo mundo, né, Roberto, para visitar a sua sede nova. Ficou bonita, né, a casa nova em Andrade. Não tem luxo, mas tem dignidade, né? É um exemplo para a gente mostrar para todo mundo o valor que a gente deu para as pessoas, né? Para que os nossos associados sintam orgulho de um bem que eles têm, que serve de garantia, inclusive, para eles e para os filhos, de posteridade, de conclusão, de resultado concreto, né? É a nossa sede. Então, a mensagem é agradecer a todas as pessoas que nos ouviram, principalmente os nossos associados, se eles nos ouvirem, para que visitem a nossa sede e usufruam desse benefício que é o cooperativismo. Muito bom. Esse foi o seu Andrade, que participou desse nosso episódio do nosso podcast de hoje. Quero agradecer ao seu Andrade, agradecer toda essa contribuição, né? A sua inteligência, a sua eloquência na fala, com certeza passou uma boa mensagem para todo mundo. Um grande abraço a você que nos acompanhou, que você que nos viu, você que nos ouviu. Convido você para a semana que vem também continuar acompanhando aí os episódios do nosso podcast Negócios Mais Finanças aqui no Visor Notícias. Um grande abraço, meu muito obrigado e até a próxima.